amigo divino, aqui estamos, Senhor, novamente, nos pedindo recursos para a nossa estudo dessa manhã. Queremos, Senhor, agradecer por todas as bênçãos da semana. Queremos pedir, Senhor, que limpe nossa mente dos acontecimentos que não nos trazem nenhum crescimento, para que possamos nos sintonizar com o bem, com o maior, sintonizar com o vosso Evangelho, Senhor, para que possamos caminhar em direção à eternidade, com mais segurança, com mais firmeza, com mais vontade de acertar. E nessa manhã, Senhor, nós pedimos por todos aqueles irmãos que de alguma forma não conseguiram chegar até essa casa, por todos aqueles, Senhor, que passaram por um período difícil essa semana, por todos aqueles que desencarnaram. Nós estamos pedindo, Senhor, por todos aqueles sem julgamento, por todos aqueles que se acham, que podem sair dos seus limites. Pedimos, Senhor, que nós todos possamos, nós todos seres humanos, nós encarnados e desencarnados, possamos saber os nossos limites, possamos respeitar o próximo, possamos colocar na nossa vida a prática do bem, da caridade, do amor e da fraternidade. É com essa fé de Jesus que pedimos permissão para iniciar no plano físico o nosso estudo desse domingo. Assim seja, graças a Deus. Nós estamos falando sobre fluido, né? A natureza dos fluidos. Paramos lá na... Será que você importa de voltar na primeira? Você fala o quê? Na imagem ou? Não, na... Que são fluidos? É. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma retrospectiva. Eu que... Pode. Eu tô com medo de ficar grande, porque eu mandei 2 para vocês. Eu já aumentei, tá? Não tem problema ficar grande, não. A gente tem todo o tempo. Até as 10. Aqui eu peguei do Brasil Escola e da Wikipédia, né, a informação usual. O que são fluidos? Aí fluidos são assim, denominados líquidos, gases, pelo fato de poder se escoar com grande facilidade. Então, ali dá para você entender mais ou menos o que é, né? Um fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão de cisalhamento. Esquece, desculpa. Eu te pergunto, você sabe explicar. Não importando o quão pequena possa ser essa tensão. Cisalhamento é a força que a tesoura faz, por exemplo. É aquela força que a tesoura faz. O papel corta, não corta. Mas você tentar cortar, por exemplo, sei lá, uma goma, alguma coisa assim, para você passar aquela tesoura, em vez de cortar, faz assim. Sim. Em vez de cortar, Tá. aquilo ali está escolando. Como se ela estivesse saindo tudo para em vez de romper, exatamente. Por exemplo, você pega um bloquinho sólido e empurra essa parte para baixo e a ponta de cima para o lado de cá. Você vai fazer assim com ele. Isso aqui é cisalhamento. Explicando assim, entendi melhor. Que na hora que procura o que é cisalhamento, já fica no ar. Um subconjunto das fases da matéria, os fluidos incluem os líquidos, os gases, os plasmas e, de certa maneira, os sólidos plásticos. Deu para você pegar ali, mas... Deu. Eu também. É porque não deu tempo de eu pegar essa semana. Qual é a natureza dos fluidos? O fluido cósmico universal é uma matéria alimentar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Ela assume 2 estados distintos, o de eterização e o de materialização. Deu para entender ali? Cada um desses 2 estados dá lugar a fenômenos especiais. O de materialização pertence ao do mundo visível e de eterização os do mundo invisível. Não, agora já claro? vou engrenar aqui. Como é o fluido cósmico no estado de eterização? Não é uniforme, sem deixar de ser etéreo. Sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado da matéria tangível. Vocês lembram quando a gente fez aquele estudo lá atrás, que aí mostra que todos os fluidos são derivados do cósmico universal, diferente, dependendo de como ele foi trabalhado, como ele foi recebido, aí você muda ele, por exemplo, para diferentes matérias, diferentes fluidos, diferentes formas de fluido. Até o perispírito, o fluido perispiritual, tudo vem do cósmico universal.
E aqui mesmo fala que no estudo passado a gente já estudou isso aí, né? Então por isso que eu nem aprofundei muito no fluido cósmico, nunca vi. Como são as aparências dos fluidos dentro da relatividade de tudo? Tem os fluidos a aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós a substância do mundo terrestre. Assim, todos os corpos, substâncias e fluidos existentes na natureza se originam dessa matéria primitiva. No subsídio também, dá para você entender. Os fluidos são variáveis ao infinito? Sim, os mais puros se confundem com o fluido cósmico universal. O ponto oposto é o em que ele se transforma em matéria tangível. Entendeu? Ficou... Não, tá Tá legal. dando agora? Foi só o princípio que eu estava... O que compõe a atmosfera... É isso aí que nós paramos, né? O que compõe a atmosfera espiritual da Terra? Ela se compõe de fluidos menos puros, e é desse meio que os espíritos encarnados e desencarnados aurem os elementos necessários à economia de suas existências. Isso aqui dá até para a gente ver nos livros, né, que fala que o espírito é mais evoluído lá. Se ele vier para cá, ele tem que passar por... Esses fluidos são de natureza grosseira, lá, em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. Não podemos esquecer que está a natureza inteira mergulhada no fluido divino. Nenhuma de nossas ações podemos subtrair do olhar da divindade. Dá para subir um pouquinho, Ju? Gente, onde é que eu estou agora? Nosso pensamento. Achei. Não, achei não. Divindade. Nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento. Deus vê o mais profundo, o mais íntimo do nosso coração. Então, nada fica escondido. Nada. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. A Gênesis, capítulo 14, item 5. Deu para entender? Tudo ok, gente? Como podemos definir propriedades dos fluidos? Os fluidos são utilizados como veículo do pensamento. O corpo físico e o perispírito, como subprodutos do fluido cósmico universal, possuem fluidos específicos, sendo que o fluido universal é um dos mais importantes. Foi o que você disse antes. Os fluidos espirituais são a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam. Da mesma forma, utilizamos elementos fluídicos condensados para construir os materiais existentes no plano físico, uma vez que a matéria é, em todos os estados, o agente, o intermediário, com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito, desencarnado ou não. Eu fico pensando, né? Olha, se eu estiver errada, eu fiquei muito na dúvida com esse estudo. Eu dei uma lida aqui. Como que esses fluidos, então, eles são a importância do universo todo está ligada a esses fluidos de alguma forma, né? Por exemplo, as nossas dificuldades, as nossas doenças, os nossos atos todos, nós temos que saber manipular. Se eu estiver sendo corrigido. A gente tem que saber manipular de alguma forma esses fluidos para que a gente se cure,
para que a gente mude, cresça em relação aos nossos sentimentos. Eu acho que está tudo ligado a esses fluidos, então, de alguma forma. Tudo ligado a isso. E eu até comecei a ler no Ação e Reação, comecei só, e lá no princípio é muito interessante, eles não falam sobre os fluidos, mas eles falam sobre como que o homem, o ser humano, o encarnado, ele vai descobrindo, ele vai modificando. Então, eu fiquei pensando assim, vai chegar uma hora que, na verdade, nós não vamos, quer dizer, eu acho que o planeta tem que estar bem adiantado. Vai chegar uma hora que cada um vai cuidar de si, do seu aperfeiçoamento, sem necessidade de coisas fora do outro. Vai ser uma coisa, eu, com o meu espírito, com a minha vontade de acertar, usando esses fluidos para que a gente cresça. É isso? Será que é isso? Eu fiquei meio confusa, eu entendi umas coisas, as outras eu acho que estavam na minha cabeça. Mas no final, eu acho que eu fiz um resumo assim, que nós dependemos muito desse fluido para o nosso crescimento, para a nossa melhora espiritual. Sabe quando a gente fala, por exemplo, de absorver energia, a gente plasma em volta da gente, nossos pensamentos ficam imprimidos no espaço, no que a gente pensa, no que a gente sente. Isso aí tudo fica impresso e a gente manipula, na verdade, são fluidos o tempo todo. Então, por exemplo, você vai absorver a energia do passo. O que você está absorvendo ali é o fluido daquela. Aí aquela energia que está saindo da mão do passista, que é um fluido também. São os vários estágios, as várias fases, as infinitas derivações do fluido cósmico universal. Então, na verdade, o que a gente está chamando de fluido agora, que a gente sempre falou que era energia, que a gente sempre fala que o ectoplasma, por exemplo, ou toda aquela matéria que a gente movimenta com o nosso pensamento, que a gente plasma em volta da gente com o que a gente pensa, que a gente exterioriza com os nossos sentimentos. Então, as nossas doenças, o nosso perispírito, as várias derivações que tem do corpo espiritual, são 8, 9, não sei, isso tudo são fluidos. Tudo isso são fluidos, e são as várias derivações do fluido cósmico universal. Eu acho que eu fiquei olhando para esse lado aí. Dessa forma como o livro trata, todo tipo de energia que existe seria chamado de fluido. Todo tipo de energia que existe seria chamado de fluido. Todos. Então, desde a energia cósmica, que é o que a gente consegue detectar com os nossos aparelhos físicos, talvez fosse o que ele fala aí que se aproxima mais com o fluido cósmico universal, que é mais puro, a gente não consegue manipular, mas que tem sinal de fundo em qualquer transmissão. Então, por exemplo, no seu celular, se você pegar ele e filtrar, você tem um sinal de fundo que vem do universo. Se você pegar a transmissão do celular e filtrar, tem um sinal de fundo lá, que ninguém sabe de onde vem, e aí os cientistas da Terra falam que é o sinal de fundo da energia cósmica, que o universo está mandando para ele. Eu acho que ainda tem coisas nisso aí que o ser humano ainda não consegue, assim, como ele não consegue provar, fica um pouco na teoria, né? Como os cientistas falam assim. Mas quem estuda, por exemplo, quem estuda essa parte espiritual, essa parte bom, está mudando muito esse conceito, né? Do cientista, o mundo está passando a acreditar mais nesse tipo de estudo aqui, por exemplo. Né? Aí ele começa a entender. Porque você imagina na época que começaram esses estudos, como é que era tudo muito... Pois é, se você olha, por exemplo, volta umas perguntas aí para trás. Como são as aparências dos fluidos dentro da relatividade de tudo? Isso aí dá umas 4 teses de doutorado ou mais. Se você olhar, é muito complexo. A resposta também é geral, não é porque os espíritos não sabiam, porque eles sabiam que a gente não ia entender. Se for falar na minúcia, a gente, igual eu falei, se for fazer um estudo aprofundado, a gente vai ficar aqui muito tempo falando, tem coisa demais. Nós aqui teria capacidade para responder. A gente teria, por exemplo, para levantar os tópicos que a gente estuda na faculdade. Mesmo assim, é tudo muito geral, porque na faculdade é o básico. Até lá na frente fala sobre pensamento, fluido também, né? Pois é, quando a Filomena fala no Ação e Reação, né, na mediunidade, ela fala sobre como que você recebe, por exemplo, como que você recebe as coisas, como você transmite as coisas. Então, ela fala, é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ela falou sobre quando você atende um telefone e a pessoa do outro lado despeja um monte de coisas, de doença, disso, daquilo,
como que se você estiver preparado, você vai absorver. Isso também é um fluido. É uma transmitida através do telefone ou do... É isso. Com certeza. Ó, a ideia mais que eu usei na época que eu fiz esse estudo de fluido cósmico universal foi o seguinte: imagina que você está dentro de um aquário. E tá todo mundo dentro desse mesmo aquário. A sujeira que um fizer, suja o aquário inteiro. Pode ser que ela chegue a você. Concorda? Agora imagina que você está quente lá dentro desse aquário. Muito quente. Você está lá a 90 graus dentro desse aquário. Em volta de você vai ficar um pouco de vapor, não vai? Que é um fluido, que é água, é um fluido também. Menos denso, em que ele é mais suscetível ao seu movimento. Então você vai movimentando ali, ele vai plasmando e tomando forma diferente. É mais ou menos isso, uma comparação bem grosseira. Está todo mundo dentro desse mesmo aquário que está cheio de fluido em volta e todo mundo interfere nesse fluido de forma diferente. E como todo mundo está dentro do mesmo fluido, o que um faz pode ser que chegue a você. Então, me lembrou uma história aqui, eu posso contar? Uma historinha pequena. Eu gosto dessa história. Então, tinha uma vasilha de leite e 2 rãs caíram lá dentro. Aí uma falava, socorro, nós vamos morrer afogados, socorro, nós vamos... Aí outra falava, não, bate a perna, bate o braço, bate a perna. E ela, não, socorro, nós vamos... Aí a outra morreu afogada. E aí essa que continuou batendo, é assim meio fantástico, né? Ela continuou batendo, batendo, e o leite foi se transformando em manteiga. Aí ela escorregou pra fora. Isso não é piada, não, gente. É uma história de tipo como você tem que lutar contra as coisas, lutar né? Sempre. Lutar sempre você sai, entendeu? Mas tamanho, eu não esqueço disso. Sim, de alguma maneira ela serve É, para mas ilustrar, eu nem sempre criança. Ela modificou o ambiente dela. Aqui deu para pegar Até então? isso de modificar o ambiente, olha pra você ver. A física antiga falava que o meio modificava a partícula. Hoje você já consegue provar que a partícula também modifica o meio. Isso para na hora que você está fazendo e tal, as coisas, dá muita diferença. Para nós é claro que nós conseguimos modificar o meio onde a gente está. Né? A sintonia, o lugar e tudo mais. Para a física, até pouco tempo atrás, isso era impossível, era o contrário. Que o meio que modificava a partícula. Mas existia também o meio modificando a partícula. Pois é, hoje tem os dois. Hoje a gente consegue estar nos dois. Consegue Igual, provar os dois. Igual quando eles falam, uma fruta estragada, ela contamina todas as frutas de uma cesta. Inclusive, esse é o princípio do câncer. Os médicos tiram parte muito além, porque uma célula fica, atrapalha a harmonia das outras e as outras começam a agir como células tumorais. Também que fossem células tumorais. O ideal seria o contrário, assim, tudo para o bem, né? Pois é, mas olha só, o mesmo organismo que criou aquele câncer continua dando comando nas outras células em volta. E aí é como se fosse assim, uma já aprendeu aquele comando que está sendo dado, uma seguiu aquele comando. As outras tendem a seguir, você pode pensar desse jeito. As outras tendem a seguir igual aquela uma que já aprendeu. Então você tem que tirar tudo em volta como se fosse para limpar. Porque o organismo, a mente que está comandando todo aquele corpo, continua mandando os mesmos comandos se não mudar, por exemplo. Por isso que é muito raro alguém que teve câncer, se deu por curada, e não teve de novo. Os pensamentos continuam. Se a pessoa não mudar, igual os milagres de Jesus, várias pessoas tiveram recaídas. Vai e não volta a usar delas. Exatamente. Tu tentou Tá comando. vendo como que os frutos, sabe? A gente tem que pensar mesmo. Eu converso muito, mas eu acho que assim, Não, tem que você falar tá alguma coisa, mexendo, porque eu tenho que soltar esse cutucando. negócio desse fluido dentro de mim, que eu não tô pegando esse fluido. Exteriorizar esse fluido. Então vamos lá. O que significa qualidade dos fluidos? Os fluidos não possuem qualidades únicas, mas as que adquirem no meio onde elabora. Ele está em constante mudança, dependendo da circunstância que se encontra. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de caridade, de doçura, etc. Sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes e etc. Aí você veja, mexe conosco em tudo. Eu passo, né? É. Os praticam qualquer uma daquelas propriedades. Vamos passar adiante? Qual a importância da ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais?
tem importância capital e direta para os encarnados, a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais, sendo este fluido veículo do pensamento e podendo este modificar as propriedades. É evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Revista Espírita, Jornal do Estudo Psicológico. Isso aí, a Laura estava até falando que tem um estudo lá, acho que nos Estados Unidos, que eles colocaram um pouquinho de arroz num vasilhame, em 2 vasilhames. E as pessoas escreveram frases dentro de um, colocou: você é lindo, você é maravilhoso, você foi colocando só coisa boa. E no outro, jogou para baixo, falou só coisa ruim. Aí falou que as pessoas passavam e liam. Só de ler, ela já falava, você é lindo. Então ia, né, mandando coisas boas para aquele arroz. E para o outro, sobrecarregava de energia ruim, né, de fluido ruim no cara. O que aconteceu? Aqui, não sei se foi um mês, ela não sabe direito a data, não, quanto tempo foi não. Aquele arroz que foi mandado fluido, pensamento ruim para ele apodreceu. Ele deu bichinho, e o outro continuou intacto, do mesmo jeito. Então esses estudos são feitos com plantas, são feitos com muita... Né? Como é que o pensamento, essa onda de energia de ruim, de fluido... Tem muito legal da estrutura da água, que eles mostram que a organização molecular dela muda de acordo com o que ela recebe, a impressão que ela recebe. A água deve ser. A impregnação que ela recebe. A água deve ser mais... Esse é legal porque, por exemplo, esse do arroz, ele teria que ser repetido várias vezes até achar uma confiabilidade. É. A da água é fácil de repetir, eles repetiram e provaram, tem artigo, é bem legal. Ela falou que tem vários com alimento. Às vezes o alimento já está contaminado aqui também, então você não pode... Já vem lá da colheita, já contaminado. Lá, Aí eu fico pensando o seguinte, como que é essa importância da educação, por exemplo, em casa, para as crianças? A impregnação que você coloca ali nos seus filhos, na educação, na moral, né? Como que isso é importante? É muito legal. Agora que eu estou pegando esse estudo, que agora está me vindo as ideias. E há pouco tempo eu até falei isso com uma pessoa, que ela falou assim, na frente da criança. Eu queria ser inteligente, participativa, tudo. Não, uma gracinha, né, Mari? Não gosta de estudar? Eu falei, gosta. Só de falar, eu falei com ela depois, não, o que você está jogando na cabeça dele? Quer dizer, se ele aceitar a ideia de que ele não gosta de estudar, que a mãe dele está jogando para ele não vai gostar de estudar. Aí eu estava falando com ela, ela falou assim, nossa, mas é tanta coisa errada que a gente faz. Eu falei, pois é, a gente precisa estudar as coisas para a gente aprender como lidar. Se eu tivesse tido essa oportunidade antes, talvez a minha conduta com meus filhos tivesse sido um pouco diferente, um pouco melhor. Mas a gente tem família que sistematicamente chama, você é burro, menina. Você não aprende nada, menina. E a criança cresce, quer dizer, está sendo treinada. Minha família tem um assim, a vida toda chamou de burro, e ele parou tudo, não quis estudar de jeito nenhum. Eu falei com ele outro dia que eu estava fazendo outra faculdade, virou para mim e falou assim, nossa, mas você é inteligente, hein? Você é corajosa. Eu falei, não, você também é inteligente, você podia ter continuado. Ele pode continuar, você ainda tem o EJA hoje, tem tudo, né? Ele falou, mas acho que não tem capacidade mais, não. Então já pôs na cabeça ele. Entrou e realizou. Foi colocando os pensamentos dele, esse fluido ruim aí, né, que leva ali, corrompe, né? Aí não tem jeito. Só com muita luta para voltar a falar. Quando você vê ali, né, falando dos pensamentos ali, como que realmente é importante as pessoas serem positivas, de bem com a vida. E aí acontece aquela situação, você fala assim, nossa, eu gosto de pensar tanto com fulano. O que você gosta de pensar? Qualquer coisa. Eu chego perto de fulano, eu gosto de pensar. Boa, né? Agora o outro já fala assim, nossa, eu tenho até medo de passar perto de fulano. Então olha pra você ver que coisa ruim. Agora, olha o risco que a gente está correndo, quem come fora, por exemplo, Maria. Meu irmão fala isso, que ele come matéria todo dia. Não, o bandejão tá bom pro povo, pelo menos na época que eu tava lá, o povo trabalhava feliz lá, porque era um cara boa.
Mas a ideia é essa. Pois é, imagina. Imagina. E fora, por exemplo, meu irmão é dentista, estou cheio de asepsia, cheio de cascões dele, né? Então, cheio de mania. Aí ele come no mercado, lá perto do serviço dele. E um dia que eu fui lá tratar, ele falou assim, vamos lá? Eu falei, vamos. Tudo limpinho, tudo tampadinho. Aí ele falou assim, mas você quer prato feito ou você quer servir? Eu fui servir, aí você escolhe. Ele falou assim, não é assim não. Cada um que tira a tampa dessa bandeja, enfia aquela colher de qualquer jeito, você não imagina o que está entrando naquela comida. Nossa, se fosse você vai ficar. Aí eu falei assim, e a pessoa que serve a comida para você também? Eu falei, isso também é perigoso. Que outro dia o outro estava com o dedão lá dentro do feijão, eu falei, não, esse prato não quer não. Eu falei, nossa, você vai criar confusão de outro lugar. Mas ele, sem estudar uma coisa dessa, ele já tem essa noção prática, né? Porque deve estudar microbiologia, não. Na faculdade. Na faculdade. Aí geralmente o pessoal que estuda microbiologia ou fica pouco, porque larga de tudo, ou fica neurado. É ou não, tá aí? É. Por causa disso. Fica muito preocupado com tudo, né? Nada, você fica, não. Então você não faz nada na vida, porque tudo é contaminado, tudo tem micróbio, tudo tem bactéria. Então, por isso que é importante você saber Policiar o pensamento. policiar o seu todo. pensamento e você se proteger, então. Então, esse fluido aí é ele que vai servir de veículo para a nossa proteção. Sem dúvida. Por isso... Ai, gente, que legal isso aí. Então, por isso que... Eu estava gostando de entender isso. Por isso que fala como que você... No princípio que eu comecei a falar sobre a sua proteção, a sua saúde. Então, está nas suas mãos, tudo. Nossa, você não tem responsabilidade, viu? Porque tem muita coisa que você não consegue fazer, ué. Por isso tem remédio que funciona para um corpo. É. E aquela, igual Jesus, né? Não é o que entra, é o que sai. E aí, na verdade, o que entra só vai te fazer mal se você permitir também. Nossa, É a vigilância, né? Por exemplo, tem as bactérias que vão fazer mal, mas o seu campo mental é mais poderoso que a bactéria. Então, se você consegue neutralizar, tudo não te faça mal. Esse é o princípio curador universal. Que é o princípio também do médium, do passista, que tem que saber fazer a limpeza depois que Ele ele... está preparado, né? Espiritualmente para A passar energia boa para A outro. Filomena faz uma coisa muito interessante que eu nunca tinha visto em outros centros, não sei se eles continuam fazendo isso. Sobre aquela limpeza que faz depois que todos saem da sala, ela reúne os médios e ajuda, porque a gente é bem complicado, né? Ajuda todos, né, em conjunto, a fazer a limpeza. Porque senão você vai carregar esses fluidos para cada vez. É muito claro isso. É bem Até claro nós isso. mesmos em casa, fala pra gente fazer também a limpeza. Né? Fazer aquele bambolê de luz luminoso. em volta da gente. Aquela primeira... Para voltar aqui, Ju, mostrar aquela primeira... Acho que a primeira lá, o desenho, mostra mesmo o fluido, a energia ali. Olha lá para você ver. Ela sempre fala isso a gente, para a gente iluminar, né? Para ter força aí, ter essa proteção. Como que você vai chegar Eu lá tenho no muita passo? dificuldade com pensamentos, assim. Meus pensamentos, parece E nesses demais. pensamentos vem tanta coisa menos boa que você é o tempo todo você falando, conversando. Se alguém te vê de longe, eu acho que você é meio doida. Porque eu também gosto de falar as coisas alto. Eu gosto de, por exemplo, vem um pensamento que não é meu. Esse desse não é meu. Eu estou recebendo aí uma carga de um desencarnado ou de alguma coisa que já aconteceu durante o dia, não é isso? E, por exemplo, na minha casa entra pessoas de todos os tipos possíveis. E eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que fazer uma prece sempre. Mas às vezes você esquece. E você que mexe Correria do mexe dia a com dia, o público, com o corpo, você tem algum contato físico com a pessoa, você tá muito aberto para receber aquela energia. Tem que estar preparado. Você está Né? exposto, Essa mas não preparação. tá. Oi? Você está exposto. É, Né? por isso você tem que fazer essa preparação. Está exposto. Fala, está exposto. E Então, por isso que tem que muitas preparar. vezes a pessoa sai
Estou falando lá em casa especialmente, mas eu Fica com gosto ranço. de pra mim. Fica com ranço. E assim, Já não deixou sei esse alguma fluido coisa que ela na deixou. E ela Dessa. saiu mais leve, né? Ela deixou o Não ranço sei. lá e saiu mais leve. É porque eu apresentei e falei assim, nossa, eu gostei tanto de pensar que você perdia. Eu falei, Pois é. Aí, ó, deixa pra você. Então, olha pra você ver, a gente vai aprendendo aos poucos. Né? Ó, mas, por exemplo, num lugar onde você já lida com isso, você sempre faz a prece, provavelmente tem trabalhadores lá para te ajudar a fazer essa limpeza. Igual o passe aqui, com certeza tem. Com certeza a espiritualidade está preparada para ajudar o passista a fazer essa limpeza. Só que essa limpeza é com certeza mais eficiente se o passista se ajudar a fazer. Por isso a importância de fazer essa limpeza em conjunto, que seja depois do passe aplicado. Acho que em conjunto deve ficar até mais forte, né? Provavelmente sim. Quando o Nuno começou a funcionar, tinha um senhor aqui, né, se bonachando, esqueci o nome dele. E foi a época que começou a formação dos passistas aqui, que a Filomena sempre investiu nessa formação do passista. Né? Qualquer pessoa pode chegar aqui e falar assim, eu vou aplicar a passe. Organização. Mas eu lembro que uma vez esse senhor eu achava assim bacana que ficava passe, eu nem imaginava, achava passe uma coisa assim, mágica. Isso. Aí um dia eu tô vendo o Ana na fila. Aí eu falei assim, você não pode me perguntar, não? Você não vai aplicar passe mais não? Porque é tão bacana, né? Aplicar passe. Ele falou, não posso aplicar passe. Toda vez que eu aplico passe, meu destino desanda no dia seguinte. Aí eu não entendia nada daquilo, né? Hoje eu entendo. Eu lembro que uma vez eu comentei isso com a Filomena, ela falou, porque ele não sabe de navegar os elementos. Você carrega com ele todo mundo. Ficava feliz aplicando passe, mas ele na verdade era um ritual. E o passe não é um ritual. A gente chama de ritual porque né? A gente chama de ritual. Mas na verdade não é um ritual que você vai lá, faz de qualquer jeito e vai embora. Porque tem que fazer e vai embora. Então, não é assim. Então não é um ritual, é uma técnica, né? Uma técnica. É uma técnica. O pessoal chama de ritual. E outras religiões falam assim, os espiritistas tem ritual também, tem o passe. Então o ritual vira uma palavra assim que... Então toda ciência tem ritual também. Porque tem o jeito certo de você desmontar uma peça. É o procedimento. O ritual, eu acho que o ritual a pessoa emprega como assim, uma coisa que é feita da mesma forma sempre, Sem raciocinar. sem raciocínio. Pois é, então o passo não é um. Porque eu faço raciocinar, cada pessoa se aplica a uma maneira diferente, a uma necessidade diferente. Tem nada de ritual. Gosto já sabe, que não tem ritual mais. Você vai falar Não, que é eu uma falo, eu técnica. sempre falei, não é ritual não, mas assim, eu tive dificuldade para explicar. Agora já... É uma técnica. Ritual e não é raciocinado. Vamos lá. Próximo. Como fugiremos à influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e por toda parte se insinuam sem serem vistos? Aí, Maria, eu vou te falar agora como você vai fazer para proteger. Nós fugiremos dessa influência policiando os nossos pensamentos. Os fluidos se combinam pelas semelhanças de suas naturezas. Então, se você tem pensamento ruim, vai puxando. O bom também, né? Cada um de nós temos em nosso próprio perispírito uma fonte fluídica permanente. Trata-se apenas de purificar essa fonte e de lhe dar qualidades tais que se constitua, para as más influências, um repulsor, em vez de ser uma força atrativa. Depois de explicar bem, né, a sua dúvida antes. Ficou pequenininho, mas dá para ler, para deixar. Esse aí eu achei que ia ficar muito pequeno e peguei mais duas. Conhecendo o fluido. O fluido cósmico sofre primordialmente no estado de eterização inúmeras modificações, podendo ou não deixar de ser etéreo, vindo a formar fluidos diferentes. Não obstante a mesma origem, tais fluidos adquirem propriedades especiais, assim como num processo chamado alotrópico, a combinação de dois átomos de oxigênio é o que chamamos de oxigênio simples, enquanto a combinação de 3 desses átomos faz com que se obtenha o ozônio. Assimilamos a possibilidade da autocombinação poder produzir um outro elemento de padrão diferente do original, sem contudo destruir-se ou negar-lhe a origem. Você sabe explicar isso aí para... O conceito de elotropia que eu estudei no ensino médio é um pouco diferente. Pelo menos na química do ensino médio, a elotropia é quando você tem o mesmo elemento, uma mesma cadeia de elementos, formando arranjos diferentes. Um exemplo clássico que eles dão é o carbono que forma grafite e o carbono que forma diamante. Ambos são carbonos, é o mesmo elemento, mas a estrutura é diferente. E o produto final também é diferente, muito diferente. Bem diferente.
É mais ou menos a mesma coisa, só que É. um âmbito menor no átomo pode ser a entropia também. Não sei se Agora perdi onde que é o oxigênio, o O2, né, que é o oxigênio que a gente respira, e o ozônio, que tem função de asepsia. Ninguém sabe, quase ninguém sabe no meio normal da gente, mas o ozônio é uma das melhores coisas que tem que limpar. Já fala assim, você limpa qualquer coisa com ozônio, fazer asepsia, matar bactéria. O urubu fica voando lá no alto, não é porque ele gosta de altura, não, é porque ele tem que matar as Ozônio, bactérias. né? Ele precisa do ozônio para matar as bactérias da carniça que ele comeu. Mas tinha até um negócio de, não sei se ainda tem, um bebedouro que usava Tem ozônio, muita né? piscina hoje em dia que em vez de cloro usa ozônio. Você falou no ozônio da piscina. Em vez de usar Fazendo cloro, aula. que deixa sua pele ressecada, cabelo fica horrível, usa ozônio, não faz diferença nenhuma. Tem cuidado com o ozônio. Não sei que mata. Por quê? O ozônio pode matar. Eu vi um caso uma vez, acho que foi na África, que tipo, tinha tipo uma fonte, sabe aquelas águas quentes? Isso. Aí tinha tipo um vilarejo, e esse lugar ficava mais alto. Teve uma noite, todo mundo no vilarejo estava dormindo, desceu uma nuvem de ozônio nesse lugar e matou todo mundo. É porque ele é veneno, a concentração tem que ser certa. De um jeito que mata a bactéria, que mata também. O cloro também. É o cloro. O cloro Se eu também. for pensar, o cloro também. Como ele mata as bactérias, em grande escala ele vai matar a gente também. Cruz, credo, nós estamos aí. Nós temos que usar nossos fluidos para nos proteger. O mesmo se dá em formas e condições bem diversas e mais ricas como o fluido cósmico, que não apenas se combina de maneira alotrópica, mas por infinidade de meios físicos, psíquicos e químicos, que nem sequer vislumbramos a quantidade, nem muito menos o modus operandi. Sabemos que o fluido universal, o fluido cósmico etéreo, representa o estado mais simples da matéria. Sua sutileza é tal que escapa de toda análise. Entretanto, desse fluido procede mediante condensação graduais todos os corpos sólidos e pesados que constituem a base da matéria terrestre. O mundo dos fluidos, mais que qualquer outro, está submetido às leis de atração. Pela vontade, atraímos forças boas ou más, em harmonia com os nossos pensamentos e sentimentos. Conhecendo essas informações, podemos assegurar que a vontade de aliviar, de curar, comunica ao fluido magnético propriedades curativas. O remédio para nossos males está em nós. Sabe o que eu lembrei agora? De uma brincadeira muito perigosa que o pessoal que trabalha com fundição faz. Eles pegam um cadinho assim, ó, de chumbo fundido ou ferro fundido. Um cadinho é uma panela de aço com metal fundido lá dentro. Beleza? Passa a mão assim na água, molha bastante, enfia a mão lá dentro rapidão e tira. Que isso? Não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque o fluido que está em volta da mão dele, que é a água, ferve enquanto ele está enfiando e ele tira antes daquilo ali alcançar 100 graus, que vai queimar ele. Que loucura. É. Ser humano, Ele pode ter mais tempo aí. ser humano faz Mas o pessoal faz teste. muito isso. É bobagem, o pessoal faz muito. Outra coisa, enche um copo de... Pega um copo descartável desse normal, taca fogo nele com o isqueiro embaixo, vai derreter. Enche ele de água, taca fogo embaixo, ele não vai derreter. Ele esquenta, porque a temperatura máxima para chegar é 100 graus. Que é do fluido. Vai ferver e vai manter 100 Aí graus. deve que você aprendeu essas coisas todas, depois você ficou adulto, né? Então eu ia brincar com essas coisas. Para esquentar a água, por exemplo, pega uma garrafinha de água, não pode estar cheia. Fecha ela bem fechada, se tiver um buraquinho já era. Fecha ela bem fechada e coloca na churrasqueira, no fogueira ou em qualquer coisa. Ela não derrete, não pega fogo, não acontece nada, ela fica ali. Ah, pode deixar ela ali? Pode pôr lá. E se a água ferver demais, não vai abrir ela? Aí Se derrete. você deixar muito tempo, vai, né? Você pode botar ela lá. Principalmente se tiver alguma coisa de ar lá dentro, lá em cima, ele fica ali. Ela, o que acontece? Ela ferve, vira vapor, chega lá em cima, tá mais frio, porque tá ar, condensa e volta. Fica rodando ali dentro. Não ferve, não estoura, não acontece nada. Uma vez São todas as aconteceu. propriedades dos fluidos que impedem um outro de trabalhar, concorda? Qual que era? O ferro fundido é para derreter sua mão, né? Não é? Se você colocar, Não só a mão que comendo tudo assim. se você colocar o fogo num copo de plástico descartável, vai derreter, mas a água lá dentro não vai deixar isso acontecer. A gente tem que conhecer as coisas, a ignorância traz muita. Eu lembro Não que é teve uma pessoa. ignorância, porque às vezes a gente tem. Assim, não saber de algumas coisas, de informação, né? É uma pessoa, muitos anos atrás, fazendo um churrasco, em alta, aquela confusão toda. De repente, o fogo trabalhando, ele pegou a garrafa de álcool e fez assim, ó. Não, voltou tudo bem. Aí uma vez, quebrou o braço dele, ficou muito tempo com aquele. Eu falei assim, gente, tem eu que não mexo com essas coisas,
posso fazer uma coisa dessa. Pois é. Como que o álcool é condutor do fogo, né? Atrai o fogo. Segue. Ele tava mamado? Oi? Tava mamado? Ah, não sei. Eu não sei. Eu É, sei que ele ficou agora com só o braço gel, né? muito tempo. Eu fiquei muito impressionada com Não aquilo. raciocina, não pensa, acha que é normal. Não vai Falta de- acontecer. Por isso que eu falo, é falta de formação. Policiamento, É é policiar ignorante mesmo nesse sentido. o pensamento, Não as sim, ações. porque às vezes você vai fazer uma coisa, mas você para e pensa assim, olha, não sei o que eu tô fazendo, mas eu tenho a impressão que vai dar merda. Tem, sempre tem aquele peso na consciência, ou você sei que você tá fazendo, tá muito legal, não. Você tem certeza que você quer fazer? Sempre tem. Agora a gente aprendendo isso, né, do fluido, que ele é um condutor, o fluido é um condutor de tudo. Então, ele conduz, né? Na verdade, ele é o próprio. Ou ele condutor. repele, igual eu falando no anterior. Né? Se a gente se revestir de um fluido, nosso perispírito, nós somos fontes também. Então, se a gente se revestir de alguma coisa que repele uma outra coisa que você não quer, tanto bom quanto ruim. Se eu estou repelindo o passo, eu estou repelindo do mesmo jeito. Pois é, agora eu acho esse processo difícil. Mas eu acho que é muito mais treinamento. A primeira coisa é a aceitação da ideia nossa e internalizar isso, fazer eu quero fazer. Porque mesmo que a gente não tenha o controle completo, a nossa experiência de evolução normal criou isso na gente. A gente faz, às vezes sem perceber. A gente agora, querendo fazer voltado para uma direção, a chance daquilo dar certo é muito maior. Enquanto isso, não te adquire o conhecimento e o controle dessa situação. A gente está estudando sobre fluido, me lembrou muito de solvente. Tem certos solventes que dissolvem os solúveis em uma determinada solução e tem solventes que não são. Igual água e óleo não se misturam. Se você jogar água e óleo e misturar, não vai. O óleo vai ficar em cima, a água vai ficar embaixo. Quer ver uma coisa legal também? Pega uma partícula de sal de cozinha, NaCl, né? Tenta separar ele mecanicamente, por exemplo, NA do Cl e calcula a força que vai dar aquilo ali. É impossível separar aquilo. Uma pessoa não consegue fazer essa força, é impossível. Você pinga uma gota d'água, desfaz. Desfaz o NA e o Cl para cada um com um. O verniz, por exemplo, eu estava fazendo uma peça ontem e estava no finalzinho, era só para internizar, e eu, naquela pressa lá naquela maquete, eu peguei um pincel que estava úmido. Ele estava de molho. E não enxuguei o pincel. Na hora que eu passei na peça, deu aquele monte de bolinha. Nossa, foi um espaço grande, você estava falando, meu Deus do céu, tá vendo? Então, isso tudo aí, de alguma forma, tem as combinações, tem os outros que repelem, tem os que atraem, e na nossa vida Também. E o mais legal a gente já faz isso. No dia a dia a gente faz isso. Só que muitas vezes a gente não faz de forma consciente, não controlada. Mesmo que a gente não consiga controlar, nós temos que fazer de forma consciente. O que eu quero repelir e o que eu quero me proteger. Contra o que eu quero me proteger. Né? Até que a gente assuma o controle dessa fonte que a gente tem. E consiga realmente criar uma barreira protetora. O magnetismo, considerado em seu aspecto geral, é a utilização sob o nome de fluido da força psíquica por aqueles que abundantemente a possuem. Citações de Leon Denis ou Denis? Disso ressalta a precisão com que o fluido interfere em nossas vidas, sua condição de afinidade, seu atendimento pela vontade, sua harmonização com os pensamentos e sentimentos, fornece elementos básicos à nossa tarefa de cura, tanto quanto ao alcance como à necessidade. Eu acho que está... Tá baixo. Hã? Tá baixo. Onde é que a gente parou? Tanta necessidade. Ficou de baixo, ficou em branco, divide em dois, ó. Não, na verdade esse é o que eu estou mexendo. Tá Leon. vendo branco. Denis, nossa senhora. Sabemos que eu fui. Não prepara. Olha. Aí mesmo você tá. Forma a necessidade de se posicionar naturalmente. Nossa senhora. Já perdi. Tanto pequenininho. Então vou passando aqui manualmente, porque vai ficar difícil. Pode ir. Onde começou a tarefa de cura.
tanto quanto ao alcance como necessidade de nos posicionarmos moralmente equilibrados para melhor podermos usufruir de suas virtudes. Sabemos que o fluido universal, ou fluido cósmico etéreo, representa o estado mais simples da matéria. Sua sutileza é tal que escapa de toda análise. Engraçado, parece que já li. Entretanto, desse fluido procedem mediante condensações graduais todos os corpos sólidos e pesados que constituem a base da matéria terrestre. O mundo dos fluidos, mais que qualquer outro, está submetido às leis de atração. Pela vontade, atraímos forças boas ou más em harmonia com os nossos pensamentos e sentimentos. Conhecendo dessa informação, podemos assegurar que a vontade de aliviar, de curar, comunica a um fluido magnético propriedades curativas. O remédio aos nossos males está em nós. O magnetismo, considerado em seu aspecto geral, é a utilização sob o nome de fluido da força psíquica por aqueles que abundantemente a possuem. Citações de Leon Denis. Tá repetindo. Você está achando. Deve ter falado 2 vezes. Né? Disso ressalta a precisão com que os fluidos interferem em nossas vidas. Sua condição de afinidade, seu atendimento pela vontade, sua harmonização com os pensamentos e sentimentos fornecem elementos básicos à nossa tarefa de cura, tanto quanto ao alcance que as nossas necessidades de nos posicionar moralmente equilibrados para melhor podermos usufruir de suas virtudes. Está falando tudo a mesma coisa. Então, viu que é tudo pensamento da gente mesmo. Temos que ter os bons pensamentos. Que cultivemos sempre bons pensamentos. Mantém, né? E sempre iluminando. A maioria de nós, faz o que lá? Aí as ondas, os fluidos, a gente capta tanto os bons quanto os maus. Né? Esse estudo deixa a gente muito preocupado, porque se você tem alguma situação na sua vida que realmente você não está conseguindo resolver, mesmo que você esteja buscando e acredita no que você está estudando, e as coisas não acontecem, é difícil, né? Você fala assim, puxa, o que mais que eu tenho que fazer? Policiar. Eu acho que puxa muito a sua orelha e você fica meio assim perdido no que você está arrumando, né, na sua vida. Aqui no EJA, que tem uma mensagem bonitinha no finalzinho. Eu achei interessante ver. Agradeço, Senhor, quando me dizes não. As súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima concessão, posse e prazer. Em meu caso, talvez fossem espinhos, na senda que me destes a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentações, choro, barulho. Mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora a melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Bonito, né? A gente só sabe às vezes pedir, né? Não segue o ensinamento. Hoje eu escutei uma fala de uma pessoa. A pessoa falou comigo assim, eu não faço oração mais pedindo saúde. Eu falei, como assim? Você tem que pedir saúde. A gente continuar na luta. Aí eu falei assim, mas eu peço saúde. Aí a pessoa falou assim, eu peço. Jesus sabe que eu preciso de saúde, que se eu não tiver saúde, eu vou dar trabalho. Aí aquilo ficou um pouco na minha cabeça. Porque, na verdade, o nosso estudo de terça-feira fala muito sobre a prece e fala o que você pode pedir. Você pode pedir tudo, né? Na verdade, né? Mas, na verdade, você tem que pedir o quê?
abençoar o seu dia para que você consiga vencer tudo que vai chegar para você. E o que vai chegar para a gente, eu acho que o mais importante, é a saúde. Sem dúvida. Entendeu? Saúde, Porque com a saúde. faz tudo. Então, assim, eu tenho que pedir um direcionamento, agora eu sei que eu tenho que pedir, mas também é aquilo, é bater, abrir e se cruzar. Mas Saber você o que tem pedir que também, saber né? bater, e para você bater, você já tem que ter uma bagagem para você bater e ser atendido. Então, esse pensamento meu, eu vou emitir de alguma forma um pedido de ajuda, porque se eu estou pedindo saúde, eu estou pedindo uma ajuda, não é assim? Para minha saúde ser bacana, para eu poder continuar trabalhando, andando e nem dando trabalho a ninguém. Aí essa pessoa me falou isso, eu fiquei, uai, coisa estranha, eu não vou pedir saúde, porque Jesus sabe que eu preciso de saúde, porque se eu não tiver saúde eu vou. Mas Jesus sabe de tudo que nós precisamos, sabe? Não vai fazer pressa para nada, né? Ele Ó, sabe de a tudo. verdade é a seguinte, a gente dá um toco de madeira, quem escolhe as ferramentas é você. Só isso. A saúde é mais uma ferramenta que você vai precisar, você tem que pedir assim. Não tem? Eu acho que tem. Eu pediria. Eu vou peço continuar saúde. É a única Eu coisa que eu peço. todo dia. Faço a pressa, eu acordo de manhã, agradeço por ter É. levantado bem e peço saúde. Na verdade, eu acho que a prece não é. Acho que a questão é se sintonizar com isso, né? Querer isso e buscar isso. Porque também seria talvez o que a pessoa às vezes quer dizer, tipo assim, só de falar, né? Porque tem muita prece que volta. Da boca pra fora, né? É daqui de cima, né? Não é nada. Então, na verdade, a questão é muito mais sentir, fazer por onde, do que somente falar, né? Somente, tipo, a prece Pedir tem que saúde. ser oração mesmo, tem que ser junto do que você Pede tá saúde, fazendo, mas não né? vai para um boteco beber uma É, cerveja, exatamente, beber tudo mais, só uma pedindo, pinga, não adianta. comer um torresmo. É policiar, de todas as De formas. toda forma, o nosso Criador sabe de todas as nossas necessidades. Exatamente. É igual ela Sabe falou todas as ali, né? necessidades, O né? tempo todo, tudo está sendo Mas vigiado, eu tá acho que sendo o nosso policiado. esse pedido, quando eu falo em pedir saúde, é isso que você falou. O meu pedido é deixar de fazer determinadas coisas que vão atrair para mim uma doença, por exemplo. É, porque ele não quer o mal nosso, ele não é ele que leva a doença para outra pessoa, né? Até para ser intuída de alguma coisa, mas se você não pede saúde, por exemplo, você tem algum hábito que não é Foi eleito com criticado, saúde? que não é criticado ainda abertamente pela ciência ou pela medicina, que não é bom para sua saúde, especificamente para a sua, mas você nunca pediu nada, nunca teve nada e vai continuar fazendo. Isso em algum dia vai gerar uma doença. Se você pede, dá abertura para aquilo, não, eu quero saúde, eu preciso de saúde, me ilumina, me ampara, pode ser que você seja intuído até largar um hábito daquilo, que seja ruim para a sua saúde. A gente tem que dar abertura para os trabalhadores intuírem a gente, ajudar. Mas eu acho que a prece, ela que dá É essa melhor abertura. utilizar. É sempre bem-vinda, né? Feito com vontade, com amor. Meu pensamento começou a dar um nozinho na hora que ele falou isso. Eu falei, Não aquela pressa da boca para fora, né? É. Do coração, do sentimento mesmo. O Júlio tem mais 5 minutos. Cheio de Você falou de alguma bons, né? coisa de... Então, Pois é, eu achei que abriu bem isso tudo hoje. achei que hoje já melhorou um pouquinho? Não é que não estava bom, não. Não, mas deu para clarear suas Para mim, assim, dúvidas, né? eu falo pessoalmente. Eu fiquei muito. Ficou no ar, né? Fiquei muito mal. Eu falei, eu vou ter que estudar esse capítulo. Só que aí não deu tempo para estudar. Mas as ideias vieram, entendeu? Então foi bom, né? Você perguntar. A gente não pode levar dúvida, porque senão depois. Eu juro com a sua Quem oração. fica Eu na estava frente sofre, pedindo. né? Não sofre, não aprende. Aprende, porque por mais que eu tenha lido aqui, muita coisa não. E os meninos falando ali é que foi me clareando também, o porque. universitário é ótimo. Senão você está fazendo oração aí, eu estou pedindo aqui também, me ajuda a ajudar os meninos a ser ajudado, porque é muita coisa, né? Nós Muito somos interessante. expositores das outras casas do Espírito também. Aí terminou então, né? Tá faltando dois minutos. O próximo capítulo, eu sempre. É o Ariano. Eu sempre acho que eu sei. Não sei porque eu sempre acho. O Ariano. E depois de eu lendo tem alguém? Deve ser seu José, né? Que ele deve chegar. Que ele queria Mas eu fazer. não coloquei ele porque ele não deu muito certo, né? Então, a única que a gente tem certo é que o próximo é o Ariano.
Que deve gastar uns 2 domingos, mas domingo que vem a gente fica sabendo. E você, Ícaro, tá de férias? Você vai fazendo? Minhas férias acabam hoje. Então hoje você já começa a fazer. O próximo. Legal. A hora que você começar, você vai ver. A verdade é que vocês não têm tempo, mas eu acho que tem um certo Na hora que receio. começa a estudar. Mas você vê que a hora que você senta ali, as ideias da gente chegar, todo mundo contribui, Ajuda, né? dá uma contribuição. Eu fiquei morrendo de medo desse fluido. Nossa, tem coisa demais. Eu até falei, né, com o Júlio. Eu vou ficar perdidinha. Tanto que eu entrei aqui, depois eu fui na internet, pesquisei, mas tudo que eu pesquisava na internet caía na mesma Piorava, coisa. né? Não, caía na Só dava mais mesma. dúvida. Não tinha muita coisa para acrescentar, senão eu ia mais pro lado científico do negócio, né? Quanto mais Então, se tinha estuda, que- mais dúvida. Antigamente tinha os estudos prontos do ESG, que é lógico que você não vai copiar, mas você tem umas ideias. Ah, não, mas tem na internet, tem muito. Ainda tem, né? Tem muita casa Não sei se espírita mais do não. Brasil afora que põe. É. Eu entrei em muitos, Inclusive, mas todas estavam voltadas para Os nossos não fazem. Quatro os trabalhos feitos. Pra quem quiser, não, tá no É. SlideShare. Pois é, Já tá fala vendo? assim, Pode quando a gente vai entrar lá e fazer? ver. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um dos primeiros estudos que eu Tem fiz, tudo não. eu fiquei toda feliz, porque era a primeira vez, eu estava morrendo de medo, e eu acessando lá a União Espírita, aí apareceu lá um estudo, o mesmo assunto, eu não lembro mais qual foi um dos primeiros que eu fiz, há muito tempo. E a hora que eu li aquilo ali, eu falei, gente, olha só. Eu entrei, eu E a vez joguei. que eu tô, tá tudo aqui na minha mão. Eu joguei no lá ESD na internet e coloquei o tópico aqui, o capítulo, não veio, eram milhões, É. milhões. Até brinquei, ainda falei assim, eu vou colar um desse todinho lá. A Laura, Mas você eu faz descobri, isso né? não, mas assim você não vai aprender. Eu me avisa, acho que eu vou fazer. Aí eu saí caçando as coisas Mas quando a gente interessantes. começa, a gente fica meio perdido mesmo. Eu lembro quando a Fernanda começou lá embaixo, ela queria começar a distribuir as tarefas. Né? E eu vou falar sobre a raça amarela. Eu achando que estava bacana, né? Aí foi me dando uma tremedeira, foi a primeira vez que eu fui convidada, né? Aí eu cheguei lá, não foi no dia, lógico, eu falei assim, Fernanda, amarelei, igual a raça amarela, amarelei, não vou fazer não. Não fiz, você acredita? Maria, entregue em suas mãos a oração final. Vamos lá, a Maria não está aí para fazer para nós. Está viajando. Então nós queremos agradecer, Senhor, mais essa oportunidade que tivemos. Agradecemos a oportunidade do esclarecimento. Agradecemos a todos que estiveram aqui com suas dúvidas, que saíram todos esclarecidos, nós também estamos saindo bastante esclarecidos, e entendendo como que nós somos o próprio fluido do universo, nós é que podemos melhorar ou piorar com a nossa sintonia, tudo que acontece em nossa vida. E sabemos que por trás desse trabalho maravilhoso está o Senhor, nosso Deus, que nos ilumina, que nos mostra o caminho a seguir, que está sempre do nosso lado, para que possamos sempre contar com Ele nas horas mais difíceis, nas nossas necessidades. Então, Senhor, nós queremos agradecer, que os bons fluidos continuem a descer sobre nós, sobre essa casa misericordiosa, sobre os trabalhadores, sobre essa turma que consegue trabalhar de todas as formas, materialmente falando, espiritualmente, que todos possam receber, Senhor, nesse momento, toda a energia, todo o fluido cósmico, para que possamos todos continuar a nossa caminhada e que de alguma forma possamos também energizar o outro com esse conhecimento da melhor forma possível, para que todos, mesmo aqueles que não estejam presentes, possam receber um pouco desse fluido que vem de Deus. E é com essa prece de Jesus que permitimos permissão para encerrar no plano físico o nosso estudo dessa manhã. Assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Muito bem, viu, dona Roseli? Sem aguentar. Foi muito bom. Thaís, o